Boa noite, pessoal. Nosso tema de hoje é: em que raiz você está enxertado? Conforme vimos ontem, diante de Deus, há dois protótipos de homem aqui na Terra. O primeiro homem, Adão, e o último homem, que é Cristo. O primeiro homem foi formado do pó da terra. Deus soprou seu fôlego de vida, isto é, o espírito humano dentro dele. A partir daí, esse primeiro homem se tornou alma vivente. O que predomina nesse homem Adão é o fato de ele ter se tornado uma alma vivente, ou seja, de ele viver por sua alma. Por outro lado, Jesus, segundo o protótipo, veio à Terra como um homem. Ele recebeu um corpo de carne, tinha alma e um espírito, assim como o primeiro Adão. Mas durante toda a sua vida não viveu para fazer suas próprias vontades, mas sim a de Deus. Ele viveu totalmente no Espírito e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa obediência do homem, Jesus, o trabalhar e o aperfeiçoamento divinos, nele fizeram com que a vida de Deus tomasse conta de todo o seu ser, transformando sua alma, conformando a Deus e, por fim, glorificando. Ele se tornou o primeiro homem a nascer, morrer e ressuscitar, pois foi aprovado por Deus. Por isso Deus diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele foi admitido para dentro de Deus e hoje tornou-se o Espírito que dá vida. O último Adão, porém, é o Espírito vivificante. Como o Espírito que dá vida, ele pode salvar qualquer pessoa que esteja em qualquer condição. Não há nenhuma pessoa, por mais complicada e pecadora que seja, que resista ao poder da vida de ressurreição desse Espírito. Ele é capaz de transformá-lo. Creia nisso. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. A palavra natural aqui é psíquicos, no grego, que significa anímico, aquilo que é da alma. O primeiro homem, Adão, era uma alma vivente, mas o segundo, o último, é espiritual. Ainda lemos: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. A que homem você quer pertencer? Quando estamos em Adão, buscamos e temos olhos somente para aquilo que é terreno. Vivemos por nós mesmos, fazemos as vontades de nossa alma. Mas quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito que dá vida para dentro de nosso espírito e nascemos do alto. Assim passamos a buscar as coisas que são do alto e deixamos de viver para as que são aqui da terra. Podemos resumir a vida cristã em uma pergunta: em qual homem vivemos, Adão ou Cristo? Essa foi a escolha que, por um lado, fizemos de uma vez por todas ao crer no Senhor, mas por outro, na prática, devemos fazer todos os dias. Lembre-se que, em nossa vida cristã, tudo dependerá de onde estamos enxertados, Adão ou Cristo, oliveira brava ou oliveira boa. Se estivermos todos os dias enxertados no Senhor, receberemos da sua vida e seremos verdadeiramente transformados. No versículo seguinte lemos: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Tudo depende da raiz. Qual é a sua raiz, Adão ou Cristo? Daqui para frente, procure estar na raiz santa. A todo tempo invoque o nome do Senhor. Invoque com realidade, como quem está sugando dessa raiz a seiva cheia da vida de Deus, Senhor Jesus. E a pergunta de hoje é: pelos frutos que tem dado, em qual raiz você está enxertado em seu dia a dia? Bom, pelo que a gente pode ver, no próprio texto, fala a respeito de dois tipos de homem, né? Então, aquele que se assemelha a Adão, ou seja, aquele que só vê as coisas do natural, e o segundo homem é aquele que vê aquilo que é o espiritual, que seria Cristo. E o texto diz que a gente pode se assemelhar a um desses dois homens, né? Então, o natural seria aquela pessoa que não tem, nem seria a pretensão, seria a visibilidade de algo além do que ela vê, sente, toca, enxerga, somente algo físico. Mas o espiritual, ele seria aquele homem, né, aquela pessoa que está ligada a Cristo. Então os olhos espirituais dela se abrem, né? Então, como todos nós estamos fazendo esse ato de fé, que é algo que se baseia também no mundo espiritual, todos nós que estamos fazendo esse propósito,
nós estamos nos assemelhando a Cristo, ou seja, nós estamos tendo visão do mundo espiritual. Então, a nossa raiz, ela está enxertada, né, em Cristo, está baseada em Cristo. E qual seria o ponto-chave desse texto? Bom, o texto fala que existem esses dois tipos de raízes, né? Ou seja, do Adão, aquele que só vê o mundo natural, e de Cristo, que vê o mundo espiritual. Então, acredito que nesse texto, ele tenta puxar-nos para o mundo espiritual, ou seja, para Cristo em si. E a leitura da palavra de hoje começa em Gênesis 2, versículo 7. Então, do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Próxima palavra em João 5, versículo 30. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o meu Pai diz. E o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Próxima palavra em João 6, versículo 38. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Próxima palavra em João 8, versículo 29. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Próxima leitura em Romanos 11, versículo 17. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Próxima leitura em Hebreus 5, versículos 8 e 9. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E a leitura com oração de hoje é em Romanos 11, versículo 17 e 18, que diz: Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então a palavra de hoje, ela novamente vem nos lembrar sobre as nossas raízes, né? Sobre o que os nossos frutos dizem sobre as raízes em que estamos enxertados. Então, o que você vem produzindo? Você é uma pessoa pacífica? Você é uma pessoa que só traz confusão, que só traz intriga? Ou você é uma pessoa que fala de Jesus, que fala das boas novas? Enfim, quais são os frutos que você vem trazendo para que, através desses frutos, as pessoas saibam em que raiz você está enxertado? Então, que nós venhamos buscar estar mais parecidos com Cristo, né? Cada vez mais. Que nós venhamos deixar de lado os nossos costumes. Sempre tem o tempo. Nos textos anteriores vem falando sobre o tempo, que é a última hora, que Deus ainda assim está chamando os trabalhadores da última hora e tudo mais. Mas e aí, você vai esperar você ficar sem tempo para que, quando não tiver mais jeito, você fique clamando pela misericórdia de Deus, mesmo todo esse tempo Ele tendo misericórdia e te dando tempo para você deixar o seu Adão? Então vai ficando cada vez mais próximo, né, do tempo chegar e você acabar deixando tudo isso de lado. Então não espere. Faça hoje, escolha hoje, tome as suas decisões hoje. Amém? Então eu venho também falar para vocês que faremos outras campanhas. Em breve eu vou falar com todos vocês no WhatsApp, vou falar pelo YouTube também. Então, desejo uma boa noite para todo mundo. Amanhã será o nosso último dia, né, dessa campanha. E nós faremos o último vídeo e já
direcionaremos vocês para a próxima campanha. Quem quiser participar, estão todos convidados. E que será uma bênção ainda mais do que essa, né? Em nome de Jesus. Então, boa noite a todos e amanhã estaremos juntos novamente.